Que doutrinas pensa que a Igreja Ocidental atual tem diminuído ou até mesmo extinguido dos seus púlpitos e que consequências práticas a ausência do ensino dessas mesmas doutrinas traz para a Igreja? Puxa, eu penso que é até difícil a gente definir porque a Igreja no Ocidente hoje ela é tão pulverizada e fragmentada que é difícil a gente identificar assim o que é a Igreja Ocidental. Mas, de forma geral, o que parece ser um sinal de alerta entre as igrejas evangélicas no Ocidente é a ausência de alguns daqueles elementos mais básicos da fé cristã. O Evangelho, por exemplo, que é essencial à fé cristã, parece ser uma mensagem que cada vez menos está presente nos púlpitos e também no trabalho de discipulado, de catequização e até mesmo de evangelização, o que é um contrassenso. Evangelização sem evangelho. Mas é um fenômeno que ocorre hoje em muitos meios. O Dr. Mark Dever, no seu livro 9 Marcas de uma Igreja Saudável, usa uma frase que é muito interessante. Ele diz que aquilo com que ganhamos a pessoa é para o que ganhamos a pessoa. Se ganhamos a pessoa com o Evangelho, para o Evangelho que ela foi ganha. Se ganhamos a pessoa com entretenimento e qualquer outra coisa acrescentada ao Evangelho, é para isso que ela foi ganha. Ela não foi ganha para o Evangelho. Então eu diria que o Evangelho, as boas novas de salvação e tudo que a palavra Evangelho implica, quer dizer, a palavra Evangelho implica uma série de dogmas, uma série de doutrinas que são muito importantes para a fé cristã. Por exemplo, a palavra Evangelho implica a realidade de uma separação entre Deus e o homem. Então, se há uma separação entre Deus e o homem, significa que algo trouxe ou causou essa separação. Esse algo é o pecado, a queda que se deu na história, através de Adão e Eva, e que todos os homens, conforme Romanos 5 nos diz, herdam em Adão. Então, esta realidade de pecado e de separação de Deus, desse hiato, desse abismo que há entre Deus e os homens, não pode ser reparada, porque o homem está agora em rebeldia, tacanha, grosseira, intencional contra Deus. Mas Deus é rico em amor, é rico em misericórdia. Ele quis fazer esta reparação ou esta reconciliação entre Ele mesmo e os homens. E para que Ele assim o fizesse, Ele precisou encarnar em Jesus Cristo, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, que recebeu nossa natureza humana, que viveu uma vida santa, sem pecado. Era necessário que assim não fosse, porque o homem pecou, então era preciso que o próprio homem fizesse a expiação pelo pecado dos homens. E Deus fez assim, Deus se fez homem. Ele viveu uma vida santa e justa, a obediência ativa de Jesus Cristo era necessária para que ele pudesse fazer expiação por nós. E mais do que isso, ele morreu por nós, também derramou o seu sangue, carregando na cruz o pecado. Isso é evangelho. E uma vez que Jesus fez isso, aqueles que creem nesta mensagem, que creem na pessoa de Jesus, na obra de Jesus Cristo, que confessam Jesus Cristo conforme Romanos capítulo 10 nos ensina, esses é que são salvos. Isso é evangelho. Então, esta mensagem, a mensagem do evangelho, parece que está ausente hoje de púlpito, porque falar de arrependimento, o que significa então dizer que as pessoas estão em pecado, em rebeldia contra Deus, parece que não é algo muito popular. A mensagem da hora talvez sejam mensagens ligadas à ecologia, mensagens ligadas ao meio ambiente, a coisas que talvez massageiem o ego das pessoas. Eu não sei. Sem o evangelho, a igreja se torna talvez um clube social, alguma coisa desse tipo, mas parece que é um fenômeno comum nas igrejas. E pensando talvez em outras coisas que estão ausentes do púlpito, que talvez façam dessas igrejas genuinamente evangélicas, mas enfermas, é uma cristologia sólida. Essa é uma doutrina da mais importante e que parece ter sido deixada de lado também. Um entendimento sólido e seguro de quem é Jesus Cristo. O Evangelho de Marcos, mais uma vez, citando ele inicia com uma frase que é até subversiva. Ele diz assim: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Eu digo subversiva porque Marcos foi escrita por João Marcos, mas pelo testemunho do apóstolo Pedro, para uma comunidade gentílica em Roma. O Filho de Deus era o título usado pelo imperador por César. E iniciar um livro para romanos, na época de Nero, provavelmente, dizendo que Jesus, um palestino lá da província, era o Filho de Deus, é algo altamente subversivo.
Mas você vê, o Evangelho, que é o testemunho, os evangelhos que são testemunho de Jesus, nos apresenta Jesus como verdadeiro homem e como verdadeiro Deus. E essa doutrina, que é chamado na história da igreja e pela teologia de cristologia, parece que é uma doutrina que está alguma coisa enfraquecida. E o resultado disso é uma compreensão deficiente de quem Cristo é, uma adoração deficiente a Cristo e também uma assimilação deficiente da ética cristã, dos valores de Cristo na própria vida. Essa talvez seja uma doutrina que esteja ausente dos púlpitos e que tem feito mal à igreja. Há outras doutrinas importantes que também estão ausentes do púlpito. Por exemplo, a doutrina da esperança cristã. Hoje em dia se vê muito pouco sendo ensinado sobre escatologia, ou sobre, como o próprio Jesus fala, consumação, que é o mundo vindouro, que é o fim dos tempos, tanto a consumação no que diz respeito ao aspecto individual, que é a morte do indivíduo, que é o estado intermediário dele no céu enquanto aguarda a ressurreição, que é a ressurreição do corpo, que é o juízo final, como a consumação no que diz respeito ao seu aspecto cósmico, que é a parousia, a volta de Jesus Cristo, que é o fim dos tempos, que são os novos céus e a nova terra, que é o juízo de todos os homens, que é a realidade do inferno. Parece que esse ensino também, em algum momento, perdeu seu vigor nos púlpitos. E eu também entendo que isso acaba produzindo algo assim que contraria o espírito da fé cristã, que é um rebanho de ovelhas assim muito em si mesmados. Quer dizer, que estão muito preocupados com o problema da hora, com as angústias da modernidade, com os problemas do dia a dia, e que têm pouca noção da eternidade diante de si, das coisas vindouras. Isso faz mal para o crente, porque se há algo que ajuda o cristão na tribulação, na angústia, na sua luta contra o pecado, é o senso de que essas coisas terminarão, de que um dia nós estaremos definitivamente ligados a Deus. Então, quando o púlpito anuncia essas coisas com solenidade, como verdade, como algo que deveria ocupar a nossa meditação, ocupar inclusive as nossas orações, que é que Jesus voltará, que Ele trará consigo toda a justiça, que Ele trará consigo o fim do pecado, o fim da miséria, o fim da dor, e mais do que isso, que Ele trará consigo a união de todo o seu povo com Ele mesmo, com Deus Pai, Filho e Espírito Santo, que Ele trará a renovação de todas as coisas, que Ele trará a ressurreição do corpo, que é outra coisa bonita, né? A falta de uma pregação escatológica também resulta na falta de um entendimento de doutrinas importantes como a antropologia, por exemplo, bíblica, que é a doutrina da humanidade. Quer dizer, as pessoas hoje pensam em céu em termos assim muito etéreos, como um lugar ali onde os anjinhos tocam ali a sua harpa e tal, voltam ali àquela teologia mais medieval, mais romana, e perdem de vista a concretude do céu, conforme a gente vê, por exemplo, em Isaías 65, Isaías 66, que fala do céu como novos céus e nova terra, como esse lugar aqui onde vivemos, mas transformado, glorificado e sem pecado, e com a presença de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Quer dizer, nós ressuscitaremos, seremos dotados desse mesmo corpo humano que nós temos. Mesmo corpo humano, que as pessoas às vezes não param para pensar, mas que Jesus tem hoje, porque Ele ressuscitou, ascendeu aos céus e Ele está em algum lugar. E desse lugar onde Ele está, com o seu corpo físico e humano, Ele voltará. E nós receberemos também um corpo agora glorificado como o dele. Então você percebe tanta beleza na doutrina da consumação, e tantas coisas acerca das quais a gente poderia meditar, mas parece que esse é um tema que também tem estado ausente dos púlpitos, e eu acho que isso é prejuízo para a igreja. Acho que é isso. Obrigado.